Shalom Donai, 14º dia desses nossos 30 dias de mãos levantadas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje estamos de tarde, hein? O espacinho que a gente conseguiu aqui agora foi de tarde. Geralmente estava sendo uma semana de manhã, outra semana foi à noite, hoje foi de tarde. Já tá entrando uma galera, vocês estão ligados mesmo, hein? Já tá entrando uma galera aqui já, a P. Márcia Assunção, Cela Jasmin, Giovana, tá subindo uma galera aí agora. Que bom, Gráfica Vasconcelos, tá entrando uma galera aí de tarde. Como sempre, a gente não tem horário aqui no Instagram. Rodrigo Matias 7, a hora que dá, a gente vai. E hoje deu aqui agora de tarde. Que Deus abençoe vocês. E como eu sempre peço, vai mandando aí para pelo menos umas 10 pessoas aí o link dessa nossa live. E, claro, né, depois que fica gravada, o link aí desse nosso vídeo. Pode mandar também, sem crise nenhuma, sem problema nenhum. Pode mandar aí também, que vai valer muito a pena. Tá bom? Correria grande, mas eu vou conseguir ficar esses 30 dias, pelo menos entre meia-noite de um dia e meia-noite de outro dia. Eu entro todos os dias até o dia 30 com vocês por aqui. Beleza, gente? E, claro, né, lembrando, a gente gosta de ficar aqui no máximo meia hora com vocês. Vai compartilhando, então, o texto de hoje, desse nosso 14º dia, segundo ciclo de 7 desses nossos 30 dias, está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que fala o seguinte: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto é muito forte, ainda mais nessa versão. Algo que a gente tem que entender, né? Deus deseja converter corações que estão endurecidos e distantes pela mágoa e ressentimento. E claro, é o seu desejo salar relacionamentos familiares. Vocês estão percebendo que nesses primeiros 2 ciclos de 7, né, nesses 14 dias, a gente tem falado muito sobre Deus, família, relacionamento. E não é à toa que a gente tem trabalhado com essa tônica. Tem sido uma temática muito importante e que muitas vezes a gente se esquece. Falei até um pouquinho em uma dessas lives sobre como as pessoas às vezes investem muito tempo na sua religião, seja você aí evangélico, católico, espírita, Power Ranger, seja lá o que for, investe muito tempo ali na sua religião, mas se esquece do cuidado com a sua família, né? Às vezes participa lá da missa, do culto, do ensaio, né? Do Elgan, faz um monte de coisa, mas não consegue ter um tempo de qualidade com a sua casa, com a sua família. E isso é preocupante. Então, a gente tem que compreender uma coisa muito interessante, que o texto aqui em Joel, ele enfatiza, e eu gosto muito do livro do profeta Joel, porque o profeta Joel, ele é como, o profeta Malaquias, ele é como o livro de Apocalipse para os judeus, né? O profeta Malaquias, ele faz algumas anunciações bem importantes aí com relação ao futuro, assim também como o profeta Joel, por isso que eu confundi ele. Bem, na verdade, o texto que nós lemos aqui de Malaquias 4, versículo 6, é o que é repetido, bem, na verdade, anunciado no profeta Joel. Malaquias repete, né? Então, é interessante você notar sobre isso. E isso é concluído em Atos, capítulo 2. Se você for ver, então, o que é descrito em Joel, capítulo 2, Malaquias 4 e depois Atos, capítulo 2, é exatamente a mesma coisa. Agora, olha que interessante. O texto fala que no dia do Senhor, né, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, olha que interessante. A conversão familiar
ela é necessária para que o Senhor não fira a terra com maldição. Então vamos inverter? A terra é ferida de maldição quando não há uma conversão genuína de relacionamento familiar. Por isso que você vê aí esses dias que nós estamos vivendo. Vocês viram, né? Não vou ter que comentar sobre isso, não tem jeito não. É o assunto do momento, né? Essa segunda-feira, que foi a reportagem com aquela atriz, né? Larissa Manoela, que fez a versão de Carrossel há muitos anos atrás, da Maria Joaquina, né? Você vê, ela fez Carrossel no SBT e aí agora entrou na boca do povo na Globo, né? Falando que a Maria Joaquina não tinha dinheiro para nada. Eu fiquei muito triste, eu não vejo Globo, nenhum canal de rede aberta, mas eu olho muito a internet, né? Redes sociais, jornais, tudo mais. Nas redes sociais, meu filho, isso aí bombou, né? Principalmente TikTok e Twitter, Facebook também, né? O pessoal começou a fazer um monte de meme, né? Essas coisas. E me chamou a atenção aquilo, né? A menina que tem um patrimônio de 18 milhões. Cara, 18 milhões, bicho. E aí ela não tem acesso ao dinheiro, porque os pais dela, a menina tem 22 anos, né? E quem cuida são os pais, ela não tem acesso a nada. E aí ela tá tendo aí essa rusga com os pais. Aí eu achei interessante que na onda disso, acho que foi hoje, aquela Jojo Todinho, né? Trabalha muito na área do funk. Ela também gravou um vídeo, falou assim, minha mãe e a mãe da Larissa Manoela podia dar as mãos, né? Falando que também vai tirar o nome da mãe dela da certidão de nascimento. Olha só, que loucura! Então, você vê que esse mundo anda tão louco, né? Esse mundo anda tão conturbado. Por quê? Exatamente isso. A gente não tem visto a conversão desse coração dos pais aos filhos, nem dos filhos aos pais. Por isso que a gente tem visto tanta maldição, tanta coisa ruim acontecendo nessa terra. O profeta Malaquias, ele deixa muito claro, né, de algumas coisas que antecederiam o dia do Senhor. Se você for ler o versículo 5 de Malaquias 4, a gente lê o versículo 6. Mas o versículo 5 fala o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui fala, alguns teólogos falam que é uma questão literal, né, de que o profeta Elias, você sabe, né? Elias foi aquele homem que subiu aos céus num roda-moinho de fogo. Não foi carruagem de fogo, não. Foi roda-moinho de fogo. E aí, diz aqui o profeta Malaquias, que antes que venha o dia do Senhor, né, o profeta Elias vai voltar. Alguns falam que isso é literal. Outros falam sobre um espírito de Elias, né? O mesmo espírito de Elias que esteve, por exemplo, sobre João o Batista. Que inclusive nesse sábado, vou estar lá no Projeto Vida em Pieral, 3 horas da tarde, falando sobre a escola de profetas, a escola de João o Batista. Vale muito a pena você ver sobre isso. Mas o profeta Malaquias fala sobre isso, né? E é interessante a gente ver sobre essa questão de como ele anuncia o futuro. E aí ele segue sobre essa questão de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como eu disse, é a mesma coisa que está lá em Joel capítulo 2 e depois é de fato concretizado em Atos capítulo 2. Agora, algo que você tem que entender quando fala de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, você tem que entender que isso fala de reconciliação familiar. Bota isso na sua cabecinha, tá? Então, o terrível e grande dia do Senhor, ele vai ser aí também algo que vai fazer com que o coração dos pais e dos filhos se convertam. A reconciliação familiar. Eu não ia ler esse texto de Atos, não, mas eu vou ler. Vou ler. Meu amigão, Creu de Mar, tá lá no Pará. Ei, um abraço, queridão. Bom ter você por aqui. Atos capítulo 2, não ia ler sobre isso não, mas vou ler aqui que é importante. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousando uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito
Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem eram essas pessoas que estavam reunidas, né? Eu leio aqui a versão ARA, né? João Ferreira de Almeida, mas revista e corrigida. Mas existem algumas outras versões que eu acho muito interessante, como por exemplo a versão NTH. Deixa eu ler aqui para vocês, que é o mesmo texto, né? Que fala lá. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, né? Fala ali a mesma coisa do Espírito Santo. Outras versões dão um número, né? 120 pessoas no mesmo lugar. O que você tem que entender é que quem eram essas pessoas de Atos 2, que estavam reunidos no mesmo lugar? Famílias. Rodrigo, como assim famílias? Quem é a igreja de Atos? Um grupo de discípulos de Jesus que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Principalmente judeus. Guarde muito isso. Os primeiros convertidos ao cristianismo eram judeus. Jesus já havia morrido e já havia subido aos céus. Ok? Você tem que entender isso. Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado e já havia subido aos céus. A gente chama de assunção, né? A divina assunção de Jesus. E aí o que acontece? 120 famílias, aliás, 120 pessoas, que eram grupos de famílias, que eram perseguidos por causa da sua fé, estavam reunidos no cenáculo. Você acha que um homem que está sendo perseguido ele vai deixar mulher e filho para trás? Você acha que uma mulher que está sendo perseguida, que não sabe se vai viver, se vai morrer, vai deixar filho para trás? Então, nesse momento de incerteza, de insegurança, a única confiança que eles tinham era a salvação em Cristo Jesus. Só isso, né? A fé que eles tinham em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Só isso. O resto era tudo morte, né? Tomar casa, ser preso, ser açoitado. Então, o que acontece? Esses grupos familiares, esse grupo de pessoas, que segundo algumas versões bíblicas eram um número de 120 pessoas, mas eram famílias, se reuniram no mesmo lugar. E aí, segundo declara lá em Atos capítulo 2, versículo 2, esse grupo de famílias que estavam reunidas no mesmo lugar, receberam línguas como de fogo, que foi o Espírito Santo. Você acha que pais que estavam ali com seus filhos não tinham seu coração convertido a eles? Filhos que estavam ali, que estavam com seus pais, não tinham seu coração convertidos a esses? Por isso que o Espírito Santo foi derramado. Todos estavam unidos na perseguição e principalmente na fé em Cristo Jesus. Nunca tinha pensado nisso, né? Mas é por isso que a gente está fazendo essa live. É isso que você tem que entender. Sabe, ali foi o momento onde Deus se revelou de uma forma interessante demais, com espírito e com fogo, né? Ainda que tenha tido a perseguição. Então, algo que a gente tem que compreender muito bem é que Deus deseja converter esses corações endurecidos. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, situações muito difíceis vão acontecer para que isso aconteça. Como, por exemplo, perseguição que estava acontecendo naquela época do primeiro século da era cristã. Mas às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser um falecimento de alguém, às vezes pode ser uma crise financeira, às vezes pode ser uma crise pessoal. Alguma coisa vai acontecer para que haja esse quebrantamento. Seria bom se a gente não tivesse crises, né? Problemas, para que a gente pudesse converter o nosso coração para a nossa família. Mas você já viu que nós só procuramos, geralmente, aquele parente que a gente não conversa muito quando morre alguém? Você já percebeu que às vezes você fica muito afastado de familiares? Às vezes um primo, um tio, né? Alguns até pai e mãe, irmãos. Aí acontece uma tragédia. Alguém morre, ou a enfermidade de alguém, uma tragédia, aí todo mundo se reúne. Olha que interessante. Geralmente festas não nos reúnem, mas tragédias têm o poder de nos aglomerar. Olha que interessante isso, né? Então, algo que a gente tem que compreender é que Deus quer que nós tenhamos relacionamentos sarados com a nossa família. Rodrigo, você está falando que eu tenho que amar todo mundo? Calma. Calma, né? Eu sempre falo o seguinte: você tem que buscar ter a paz com todos.
mas nem todos buscam ter a paz com você. É algo que a gente tem que entender, né? Nós devemos buscar ter a paz com todos, mas nem todo mundo quer a paz conosco. Mas que não seja você aquele que é o fomentador do atrito. Que não seja você aquele que se nega a conversar. Que não seja você aquele que se nega a ter um diálogo familiar, se houve algum tipo de problema. Isso a gente tem que compreender. Você não pode deixar de conversar com seus familiares por algum tipo de mágoa ou ressentimento. Tô falando que você tem que ficar lá, te amo, dedinho abaixo. Não, né? Mas porque tem alguns parentes que são safados sem vergonha. Não, aqui eu rasgo mesmo. Não é só porque você tem laços de sangue com pessoas que todo mundo que tem laço de sangue com você vai ter um bom caráter. Não, tem gente safada sem vergonha que tem o seu sangue. Vai fazer o quê? Né? Acontece essas coisas. E tem muita gente boa, graças a Deus, né? Na minha família, pelo menos, né? Se você for comparar o safado sem vergonha com gente boa, tem muito mais gente boa do que gente safada sem vergonha na família. De ambos os lados, seja de pai ou de mãe. Mas sempre tem lá os carnes de pescoço, né? As inhacas lá também. Mas você também tem que entender que é preciso ter esse bom relacionamento. Sabe? Você não pode ficar magoado com ninguém. E você não pode ser fonte de mágoa. Você não pode ser fonte de ressentimento. Então, olha que interessante, o avivamento vai ser precedido pelo relacionamento. Vou repetir, porque isso aí você tem que pegar. O avivamento vai ser precedido pelo relacionamento. Que relacionamento? Familiar. Quando as famílias se relacionarem, quando as famílias estiverem juntas, aí sim o avivamento de Deus vai vir de uma forma poderosa, estrondosa. Por isso que a gente está aqui, de mãos levantadas, sabe, orando esses 30 dias, nesse 14º dia, para que Deus possa fazer coisas fortes na sua casa, na sua família, porque quando esse relacionamento familiar estiver restaurado, o avivamento espiritual vai ser derramado na sua casa, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, uma família unida enfrenta uma tempestade. Ah, pode vir o que for, meu irmão. Se você estiver junto com a sua família, se estiver fechado ali, fechamento, nada seguro sem nada. É por isso que nós vemos um investimento muito grande hoje contra as famílias. Nós vemos um investimento hoje muito grande sobre a base familiar, sobre a figura do homem, a figura da mulher, o papel do pai, o papel da mãe. Até se questiona isso, até a nomenclatura pai e mãe está sendo questionada hoje. A questão dos filhos, o que os filhos podem fazer ou não. Hoje tem alguns países que uma criança de 7 anos pode decidir se é homem ou mulher, mas não pode dirigir. Olha que loucura, sabe? Tem algumas coisas que estão acontecendo porque eles querem desestruturar a família. Porque se você não tem uma família unida, íntegra, dificilmente Deus vai derramar da glória dele sobre aquele lugar. Pegou esse negócio aí? Gente, tá muito legal, mas como eu gosto de ficar aqui com vocês aqui meia hora, eu não vou me empolgar hoje não. Não vou me empolgar muito hoje não. Se você tem algum pedido de oração, escreva aí para que eu possa estar orando por você. Mas entenda isso, entenda isso. O avivamento ele é precedido do relacionamento. Entenda esse negócio. É por isso que nós vemos aqui, lá em Joel, capítulo 2, Malaquias, capítulo 4, depois Atos, capítulo 2, grupos de relacionamentos familiares. Primeiro no Antigo Testamento é profetizado, depois no Novo Testamento é concretizado. Então Deus tem isso sobre a vida de cada um de vocês. Escrevam aí seus pedidos de oração. Como eu gosto sempre de falar, não quero ficar nesses 30 dias mais do que meia hora com vocês. Já está dando aqui já meia hora. Escrevam aí os seus pedidos, quero orar por vocês. Tenho recebido muitos testemunhos, tem sido muito legal aí esses testemunhos. Muita gente, inclusive, passando por problemas familiares, né? Quando a gente vê aqui os pedidos de oração, a gente sempre tem visto questão de restauração de casamento, oração por um filho, por um neto que está doente. Então a gente tem visto aí Deus curando, Deus tratando, Deus fazendo grandes coisas. Deixa eu ver aqui, nosso primeiro pedido.
Carta gráfica Tatiana Vasconcelos, oração de agradecimento pelo aniversário da minha filha Estela, 9 anos. Olha que bênção, parabéns aí para Estelinha, 9 anos de idade. Giovana Silveira Gomes, ore pela minha saúde, em nome de Jesus, Giovana. Deus vai derramar aí graça sobre a sua vida, sobre sua saúde, cura plena de dores. Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, então não há direito legal das dores ficarem no nosso corpo. Então que Deus abençoe sua vida. Lena Souza, que tá com U ali, Lena Souza. Conversão do meu filho Hugo, nome de Jesus. Nós falamos aqui, ó, vai converter o coração dos pais, dos filhos e dos filhos aos pais. Mas isso também é precedido pela conversão a Cristo Jesus. Deus vai fazer. Ivana Silva Pereira. Ore pelo visto do meu filho Gabriel. Aí é bandeirinha ali dos Estados Unidos. É benção. Mora há 7 anos aqui e ele não conseguiu o visto dele. Não, Deus vai fazer. Nome de Jesus. Vai ter aí o visto dele, vai estar junto com a família. A propósito de Deus, na família, que as famílias estejam reunidas aí em nome de Jesus. Mais algum pedido de oração, gente? Acho que eu já li todos, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já li todos os pedidos. Ó, vocês me surpreenderam hoje, hein? Achei que ia entrar aí uns 2 ou 3 de tarde. Não, entrou aí uma galera boa aí já. De tarde aí também. Não superou a galera da noite, né? A gente tem sempre umas dezenas de pessoas de noite, mas como a gente está fazendo live surpresas, né? Sem anunciar, tô achando legal ver vocês aí entrando também. E claro, né? Lembrando, você que está assistindo aí esse vídeo, que não está aqui ao vivo, sempre gosto de falar sobre isso. Você pode também escrever seu pedido de oração nos comentários, porque quando a gente faz o upload do vídeo, eu leio todos os comentários e oro por vocês aí também. Beleza, gente? Acho que li sim todos os pedidos de oração. Vamos orar aí pela sua vida, sua casa, sua família. Entenda de que o avivamento é precedido do relacionamento. Lembre-se de Joel capítulo 2, Malaquias capítulo 4 e depois a concretização em Atos capítulo 2. Deus primeiro vai trazer relacionamento, depois ele vai trazer avivamento. Isso vai acontecer na sua casa, isso vai acontecer na sua família, isso vai acontecer na sua empresa, isso vai acontecer na sua faculdade, na sua escola, em todos os ambientes que você frequenta. Primeiro o relacionamento, depois o derramar do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, em todos os âmbitos, em todos os seus níveis de relacionamento, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você aqui, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, a tua bênção seja sobre cada vida. Oramos por pais que pedem pelos seus filhos, como aconteceu aqui, pedindo vistos. Pais que moram em outros países, que querem que seus filhos estejam com eles. Alguns que pedem pela sua própria saúde. Aqui pessoas pedindo pelos filhos, meu Pai. Também aniversários. Pela saúde pessoal também, que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor derrame da tua bênção, que o Senhor derrame do teu poder sobre cada uma dessas vidas. Nós cremos, meu Pai, que antes do avivamento vem o relacionamento, então que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias sobre cada vida, que o teu poder alcance cada um. Meu Pai, como nós vimos aqui, pessoas que estão até de outros países nos observando aqui, vendo aqui, meu Pai, essa live, que depois vai se tornar um vídeo. Meu Pai, que em nome de Jesus, não importa se no Brasil ou fora do Brasil, que o Senhor alcance cada uma dessas vidas, que o Senhor, meu Pai, possa fazer coisas extraordinárias. Nós cremos que nesses 30 dias que nós vamos estar aqui de mãos levantadas, orando, o Senhor vai fazer coisas fantásticas na vida de cada pessoa e nos relacionamentos familiares também, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bênção, gente. Ó, lembrando, você que é daqui de Volta Redonda e região fluminense, agora, nesse próximo sábado, eu vou estar ali no Projeto Vida de Pinheiral. É isso mesmo. Se eu não me engano, dia 12, isso mesmo, dia 19
dia 19 de agosto, vou estar no Projeto Vida de Pinheiral, 3 horas da tarde, dando ali um treinamento de profetas, uma aula especial sobre a escola de João Batista. Vale muito a pena você participar, né? Ainda não defini se eu vou fazer online, mas presencial estaremos lá, firmes e fortes. E também vai ser entrega de certificados do treinamento de profetas que eu tenho feito aí de 3 meses. O pessoal que tem de várias cidades, né? Mas principalmente aqui da região sul-fluminense, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro. Vai valer muito a pena você participar. E vamos estar fazendo um treinamento sobre anjos e demônios que vai estar acontecendo em setembro, tá? Setembro vai estar acontecendo. Se você quiser saber, entre lá também no nosso perfil do Revelação do Fogo. Só você vir aí na minha bio, tem 2 linkzinhos de outros perfis do Instagram que você vai poder estar conferindo e participando. E se você quiser ver na íntegra, que às vezes você pegou aqui pela metade aqui a live, né? Você pode estar assistindo na íntegra no YouTube. Também o link está aí na minha bio aqui do perfil do Instagram, @RodrigoMatias7. Tem lá um linkzinho, clica lá, tem todas as minhas redes sociais, clica no YouTube, pronto, você vai assistir e vai ver outros vídeos lá também. Não esqueça de curtir lá o canal também, né? Acionar o sininho, porque quando a gente entrar ao vivo por lá também, ou se não fizermos o upload de outro vídeo, você já recebe a notificação. Seguimos por aqui todos os dias, tá? Agosto tem 31 dias, mas vamos até o dia 30. 30 dias de mãos levantadas em algum horário. Hoje foi de tarde, né? Mas em algum horário estamos aqui no meu Instagram, @RodrigoMatias7. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Depois confira o meu story aqui no Rodrigo Matias 7, que eu vou deixar o link do vídeo também. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Paz.